estamos aqui com a nossa EBF Online. Isso mesmo, e transmitindo pelo Facebook, IPB, Igreja Presbiteriana de Santa Helena, e pelo YouTube, o meu canal, Núbia Mara de Jesus Correia Mendonça. Só você escrever lá e nos acessar, e você vai assistir a EBF de hoje. E hoje, infelizmente, é o nosso último dia. Mas nesses dias Deus falou muito ao nosso coração e tivemos que aprender muito do Senhor. E nós somos gratos por isso. E vamos começar fazendo isso, agradecendo ao Senhor por esses dias que nós tivemos aqui juntinhos, né? Mesmo em meio a essa pandemia, nós podemos usar essas ferramentas e estar mais perto de você aí na sua casa, falando ao seu coração, falando da palavra de Deus, mostrando tudo aquilo que Deus quer para nós todos. Então vamos orar e agradecer e vamos começar então a nossa EBF. Vamos lá? Senhor, nós te adoramos, te agradecemos por esses dias de EBF. Muito obrigado, Senhor, pela tua boa mão que esteve sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor abençoou esses dias. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Que a verdade do Senhor fica plantada, ó Deus, em cada mente, em cada coração. Que cada criança possa estar ouvindo a tua palavra e querendo realmente obedecer. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tremendo. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos por cada criança que está vendo esse vídeo, por cada criança que ainda irá ver. Nós te agradecemos porque os teus planos são infindáveis, nós não podemos mencionar os teus planos. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar essas lives para falar ao coração de muitas crianças. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Nós vamos estar começando então cantando o nosso cântico. Como é bom você ter chegado aqui para aprender mais de Jesus. Vamos lá? Vamos lá, é pro Senhor, hein? Cantar a nossa música tema. Mas antes da gente cantar, eu quero mostrar para vocês. Quando nós fizemos a propaganda da EBF, eu falei para vocês que vocês iriam descobrir qual o segredo da vitória. E todos os dias, desde que nós começamos, cada dia Deus tem falado um segredo para nós termos vitória. O primeiro segredo que nós vimos foi confiar em Deus para ter vitória. Isso mesmo, confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá vitória sobre o medo. Nós não precisamos temer quando nós confiamos nesse Deus. No segundo dia, nós vimos que nós precisamos escolher o caminho de Deus, o caminho do bem, as coisas do Senhor para nós. E não ir no segundo desejo do nosso coração, mas saber escolher o caminho de Deus. Quando nós fazemos essa escolha, nós encontramos o segredo da vitória. Nós aprendemos no terceiro dia, então, que nós precisamos, acima de qualquer coisa, sermos honestos. Seja honesto em toda e qualquer situação. Aconteça o que acontecer na sua vida, na sua família, mas nós precisamos ser honestos. Precisamos falar a verdade, deixar a mentira, abandonar a mentira. E muitas vezes o diabo tem trabalhado no nosso coração para a gente ter uma vida de mentira. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele se alegra quando eu e você mentimos. Por isso nós precisamos ser honestos. Precisamos sempre falar a verdade. Mesmo que a gente apanhe um pouquinho depois. Mas é preciso falar a verdade. Deus se agrada de nós
quando nós falamos a verdade. E hoje, no nosso último dia, então, nós precisamos obedecer a Deus. Isso mesmo. Esse é um grande segredo da vitória. Se você quer ter vitória, você quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, você precisa obedecer a Deus. E nós vamos ver isso no decorrer de toda a nossa EBF hoje, mostrando qual é a importância da obediência a Deus. Vamos cantar então a nossa música tema? Este é o grande segredo, quando nós confiamos, quando nós realmente escolhemos o caminho certo, quando nós somos honestos e quando nós obedecemos a Deus. Isso mesmo. E hoje, então, o nosso versículo vai falar disso. O nosso versículo é muito fácil. Está lá em João 15,14. Vamos repetir comigo? João 15,14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15,14. Facinho, não é? Vamos de novo? João 15,14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15,14. Vamos entender o que esse versículo está falando? Primeiro, esse versículo, quem falou ele, lá em João 15,14, foi Jesus. Se a sua Bíblia tem aquelas letrinhas vermelhas que Jesus falou, você vai abrir sua Bíblia e lá vai estar vermelho. Porque Jesus falou isso. Jesus estava falando isso para os discípulos. E ele disse, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Não adianta nada a gente fazer aquilo que o nosso coração quer, aquilo que a nossa cabeça quer, que é errado muitas vezes, a gente fazer o que a gente quer e não fazer aquilo que ele está mandando. Por exemplo, ele fala pra gente não mentir, ele fala pra gente não desobedecer o papai e a mamãe. Quando nós fazemos isso, nós estamos desobedecendo ele, nós não estamos fazendo o que ele manda. A Bíblia também diz para honrar o pai e a mãe, para respeitar o pai e a mãe. Quantas crianças hoje
tratam mal o pai e a mãe, xingam o pai e a mãe, brigam, né? Ou então fala para a mãe e para o pai de você, não tem aquele respeito com o pai e a mãe, né? Hoje, raramente as crianças pedem bênção, né? Na minha época eu tinha que chegar e falar bênção meu pai, bênção minha mãe, né? Era uma forma de respeito que a gente tinha com os mais velhos. Hoje em dia, a maioria das pessoas não querem nem saber. Então, quando eu obedeço, eu estou fazendo aquilo que Jesus manda. E aí eu estou sendo amigo dele. Olha só que interessante. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 15:14. Quem aqui quer ser amigo de Jesus? Se você quer ser amigo de Jesus, você precisa obedecer, fazer o que ele manda. Se você fizer, você vai ser um bom amigo de Jesus. Se você desobedecer, você vai ser um mau amigo para Jesus. Então, nós precisamos obedecer a palavra dele. Vamos mais uma vez? João 15:14. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. João 15:14. Só mais uma vez. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 15:14. Que esse seja o desejo do meu coração e do seu coração. E daqui a pouco nós vamos repetir mais o nosso versículo, tá bom? Então, última vez. João 15:14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 15:14. Que a palavra do Senhor possa ficar gravada no nosso coração todos os dias. E agora chegou aquela hora especial. Aquela hora que nós vamos então receber dois convidados. Vocês estão lembrados dos nossos convidados? Os nossos amiguinhos? A Carol e o Joãozinho. Isso mesmo, a Carol e o Joãozinho. Espera só um instantinho que eu vou lhe chamar eles, hein, gente? Eles estão se arrumando, gente. Tá preparando tudo. Deixa eu ver se deve colocar. Só um instantinho que eles já estão chegando. Hoje, como é o último dia, né, gente? O Joãozinho e a Carol estão cansados, é isso. Aí eles dormiram até mais tarde um pouquinho. Mas vamos chamar o Joãozinho e a Carol? Vamos? Chama aí comigo. Joãozinho, Carol. Joãozinho, Carol. Cadê vocês? Nós queremos ver vocês. Isso, vamos ver se eles estão chegando. Oi, tia Núbia! E aí, Carol? Oi, Joãozinho! E aí, crianças? Boa tarde! Tá vendo, gente? Eu fui acordar eles, olha, eles estão aqui conosco. Tudo bem, Carol? Tudo jóia, Joãozinho? Como vai vocês? Tudo ótimo, tia Núbia! Que bom ter vocês aqui mais uma vez no nosso último dia de EBF. É isso aí, tia Núbia. Chegando muito aqui, contente. chegando. Isso mesmo. E eu, Joãozinho, nós vamos bater um duelo. Eu e a Carol agora. Joãozinho e Carol. Vamos então! Olha a minha espada! Vou lutar com você e vou vencer! Com certeza! Você já era, Carol. Vou te derrotar, você sem misericórdia. Prepare-se! Ai, Joãozinho! Você vai ver! Ganhei, Carol! Fui vencedor! Eu sou o grande vencedor! Nossa, foi muito legal! Todo esse tempo aqui na EBF nós brincando, tanto aprendendo sobre tantas coisas! Somos todos vencedores, pois todos ganhamos! É verdade, Carol. Aprendemos o segredo da vitória, sobre o medo, pois Deus sempre está conosco. Aprendemos também o segredo e a importância de esperar pelo tempo de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. E aprendemos o segredo para escolher o melhor caminho. Devemos sempre dizer não ao pecado e sim para Deus. Verdade, Carol. Eu aprendi muito sobre a importância de falarmos a verdade e o segredo para sermos honestos e bondosos com os nossos amigos. E foram ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Mas é agora. E o que vamos fazer? Sabendo tudo isso, o que aprendemos, cada criança aqui na EBF vai fazer o quê? Ah, Carol,
nós precisamos fazer uma coisa muito importante. Precisamos obedecer a tudo que Deus nos ensinou. Tudo o que ouvimos e vimos deve ser colocado em prática em nossa vida. Isso mesmo, porque obedecer é sempre melhor. Então, crianças, sejam sempre obedientes a tudo que Deus nos ensinou. Ele vai ficar muito feliz em ver a obediência de vocês em seus corações. Verdade, crianças. Isso aí, tia Núbia. Valeu demais. Valeu esses ensinamentos. É isso mesmo, tia Núbia. Muito obrigado por tudo. Obrigado vocês, viu? Até a próxima EBF. E aí nós vamos sair dessa forma assim, ó, cantando. Ser obediente sempre, pois de Deus e sua palavra, lendo, orando, amando a Bíblia, ser com ela comprometida. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. E então não se esqueçam, crianças. Até o ano que vem, até a próxima. Obedecer a Deus é melhor. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, criançada. Tchau, tia Núbia. Tchau, meninos. Tchau, meninos. Tchau. Fiquem com Deus. Como foi bom, né? Esse tempo com a Carol, com o Joãozinho. Grandes ensinamentos eles também nos trouxeram. E agora, pra gente passar para o nosso louvor, eu quero falar de uma coisa muito importante com vocês. Quando Deus nos fez, eu vou colocar bem aqui, vamos ver se vocês vão dar para enxergar. Tá dando aí para ver? Quando Deus nos fez, nós éramos juntos, bem unidos mesmo com Deus. Não tinha nada que nos separava. E aí a Bíblia diz então que Adão e Eva pecaram, né? E nós somos então separados. Olha só, houve uma separação. A gente estava juntinho e a partir de agora houve uma separação. Nós somos então separados do amor de Deus, da presença de Deus. Por causa disso, Deus então mandou Jesus, seu único filho, morrer na cruz. Por isso que Jesus morreu naquela cruz. Exatamente por causa disso aqui, ó. Por causa do nosso pecado. Isso mesmo, por causa do nosso pecado. Pecado, falei com a tia Núbia, é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus, né? Então tudo isso é pecado. Aquilo que eu faço e que Deus não se agrada é pecado, ele se entristece com isso. Por isso, então, que Jesus veio e morreu naquela cruz. Só que a Bíblia diz algo tremendo. Jesus então morreu, foi colocado lá no sepulcro, né? E alguns pensaram, pronto, agora é o nosso fim, não tem mais solução. Jesus morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Jesus viveu de novo, isso mesmo, ele não ficou morto, a morte não o segurou, ele viveu de novo. E ele está vivo aqui, ele está presente na sua vida, na minha vida, isso mesmo. E algo maravilhoso então aconteceu. Ele nos tirou, olha só, do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a maravilhosa luz. Jesus foi maravilhoso. Eu e você estávamos condenados eternamente ao pecado. E Jesus então foi lá e nos tirou das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor, para a luz. Isso mesmo que ele fez. E aí com isso, ele nos leva de volta para Deus. Isso mesmo. Nós temos agora vida diante do Senhor. E depois disso, que nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, nós podemos então amar as pessoas e a Deus mais do que todas as coisas. Olha aí, nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos compartilhar do amor de Jesus para outras pessoas, né? E podemos falar desse amor de Jesus para outras pessoas. Por isso, eu e você precisamos entender que Jesus é o nosso Salvador. Ele é um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. E aí, por isso, agora, hoje, eu tenho vida novamente em Cristo Jesus. Através de Jesus, eu consigo obedecer, eu consigo confiar, eu consigo ser honesto, eu consigo, então, ter o segredo da vitória se eu tiver Jesus no meu coração. Amém? E agora nós vamos cantar, então, a nossa música que diz isso. Quem me poderá salvar? Quem pode me salvar do meu pecado?
Mas quem pode me salvar do pecado? O sangue de Jesus. Se não fosse Jesus ter morrido naquela cruz, hoje com certeza eu não estaria aqui e você também não. Então vamos cantar por seu sangue? De novamente poder louvar e andar com Deus em todo o tempo, Ele me dá essa condição. Agora nós vamos cantar a música que diz sobre a Bíblia, isso mesmo, a Bíblia que é a palavra de Deus, é o livro perfeito, é um livro que traz vida para mim e para você. Quando eu leio a palavra, eu conheço a vontade de Deus, por isso é muito importante a gente não ter preguiça. Hoje tem tantas coisas mais importantes e a gente vai deixando a leitura da Bíblia para lá. A Bíblia é o grande tesouro que nós temos. Então nós precisamos ler a Bíblia, amar esse livro maravilhoso. Vamos lá então? Sempre eu leio, e em tudo
acredita que a Bíblia é imperfeita, você fale, defende ela, fala, não, a Bíblia é a palavra de Deus sim. E agora, como eu já falei no começo para vocês, no dia de hoje nós vamos ver então, o segredo da vitória é obedecer a Deus. E nós vamos cantar um cântico agora que diz exatamente isso, que nós precisamos obedecer. Não adianta nada a gente ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, se a gente não tiver uma vida de obediência. Deus se agrada daqueles que obedecem. Quando nós obedecemos, nós honramos a Deus. Quando você desobedece, você desonra a Deus. Olha como isso é sério. Isso é mais profundo do que a gente imagina. Se eu quero trazer honra a Deus, eu preciso obedecer. A obedecer aos meus pais, obedecer à minha avó, minha tia, aqueles que Deus tem colocado sobre a minha vida, eu preciso obedecer, ter uma vida de obediência. Então vamos cantar isso? Obedecer é mais do que importante. Vamos lá? Levanta do sofá, vamos cantar com Jesus. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. De novo. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Vamos obedecer. Me ensina que eu devo honrar meus pais, eu vou obedecer. Honrar aos pais. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. De novo. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. De novo. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Nós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Isso, eu e você precisamos obedecer. É exatamente isso. Agora então nós vamos para a nossa história missionária. Isso mesmo. Nós estivemos falando durante todos esses dias aqui sobre a missionária Fanny. Olha aí, vê comigo. Fanny, a profetisa cega.
nós vimos que a Fanny passou por muitos momentos difíceis, né? Mesmo na infância. Não enxergar é uma dificuldade muito grande que nós temos. É muito ruim não ver o sol, as estrelas, os pássaros, as flores. E a Fanny enfrentou então essa dificuldade. Aí depois ela cresceu, né? Foi para um instituto para cegos, né? Conheceu muitas pessoas ali, se tornou professora, que o sonho dela era estudar. E Deus deu a condição dela realizar aquele sonho. Então ela conheceu muitas pessoas e ela escreveu também muitas poesias. Ganhou algum dinheiro com as poesias, né? E aí depois nós vimos também que a Fanny, além dela conhecer presidente, várias pessoas importantes, né? Superintendentes, deputados, ela conheceu muita gente importante. Mas ela ainda não tinha conhecido o mais importante, que era Jesus. Até que um dia, então, a Fanny se encontrou com Jesus, conheceu Jesus como seu Salvador, né? Mesmo apesar dela ter decorado alguns versículos, ela ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E não é diferente de mim e de você. Às vezes a gente ouve falar de Jesus, que ele morreu na cruz, mas às vezes ainda falta aquele encontro. Eu falar, Senhor, vem morar no meu coração, a minha vida é tua, né? Muitas vezes falta isso em mim e em você. Então a Fanny fez isso, ela se entregou na presença de Deus. E Deus então começou a agir na vida da Fanny até ali naquele instante. Nós vimos ontem, encerramos com ela, que estava fazendo um trabalho com o senhor Bradbury, deixa eu ver o nominho aqui rapidinho, Bradbury, né? Estava vendo com ele, fazendo um trabalho com ele. Só que infelizmente ele faleceu e a Fanny então ficou cuidando desse trabalho. Ela ficou sustentando ali, fazendo as poesias, e a editora então foi e contratou a Fanny. E a Fanny conseguiu cumprir aquele trabalho que ela tinha prometido que ela ia fazer ali. Logo depois, a Fanny então mandou uma carta para esse senhor Dom, esse homem aqui, e ela mandou uma carta falando para ele que ela queria compor música com ele. Ele era um homem muito entendido de música e ela se dispôs, então mandou uma letra para ele e ele apaixonou naquela letra que a Fanny mandou para ele. E aí, certo dia, ele foi lá na casa da Fanny visitar ela e ele ficou muito espantado, porque ele não conhecia a Fanny. Quando ele chegou lá, que ele descobriu que a Fanny tinha escrito aquela poesia tão linda, tão maravilhosa, e a Fanny então era cega. Ele não sabia disso. E ela morava num lugar muito simples, tudo muito modesto, e ele se encantou com a vida da Fanny, com tudo que ela estava fazendo ali. E a Fanny nada impedia para ela. Mesmo ela sendo cega, ela pregou em seminários, em institutos, em prisões. E aí, a partir do momento que a Fanny aceitou Jesus como seu Salvador, que ela recebeu Jesus no seu coração, ela começou então a ser uma missionária. O que é missionária? É quem fala de Jesus para outras pessoas. E missionária, às vezes a gente pensa, mas missionária, tia Nubia, é só aquela que vai para a África, é aquela que vai lá para a China, é aquela que vai para outros países distantes. Não, você também em casa, com seus colegas, com seus parentes, pode ser uma missionária. E foi o que a Fanny se tornou. Ela se tornou uma grande missionária. Mesmo ali onde Deus colocou ela. Deus tinha colocado ela naquele instituto e ela começou ali mesmo dar frutos. Ela começou então a falar todas as pessoas que passavam pelo caminho dela. A Fanny tinha o prazer de falar de Jesus. Nada poderia impedir aquele compromisso que ela tinha com Deus. E a Fanny, ela viveu a vida toda, olha só. Ela sempre foi uma mulher de muita oração. Desde que ela se encontrou com Jesus, tudo ela orava. Teve um dia que o senhor Dom chegou na casa dela e falou assim, olha, eu preciso de uma música em 30 minutos, que eu preciso viajar para uma convenção e eu preciso levar essa música. E ela entrou para dentro do quarto, ajoelhou, orou, pediu para Deus, em 30 minutos a música estava pronta. Então o segredo dela compor todos esses hinos, essas músicas maravilhosas, era a oração, era a comunhão que ela tinha com Jesus. E eu e você precisamos também ter essa comunhão. E ela obedeceu, então, a partir desse momento, ela obedecia a Deus. Em todos os momentos, quando ela precisava de alguma coisa, ela ia lá primeiro conversar com Deus, para ela andar em obediência. Isso
é muito importante. E ela tinha uma frase que ela falava: estou fazendo o que posso com aquilo que Deus me dá. Será que eu e você estamos fazendo aquilo que nós podemos com aquilo que Deus tem nos dado? Ou aquilo que Deus tem nos dado a gente tem colocado numa gaveta e falar assim: ah não, agora não vou mexer com isso não. Não vou fazer não. A Fanny não tinha medo e nem vergonha. A história conta também que depois de um tempo, o marido dela, o Sr. Van, adoeceu, ficou doente e ele faleceu. Mas nem por isso, ela ficou muito triste, muito abalada com essa morte do marido dela, mas nem por isso ela deixou de fazer a obra e o trabalho do Senhor. A partir daí, então, a Fanny começou a falar de Jesus para todo mundo, até mesmo para as crianças. Olha aqui, e ela aqui estava com um livro sem palavras, esse livro aqui, ó, que é um livro que só tem as cores, olha só que interessante. A cor dourado, o preto, o vermelho, né? O branco e o verde. Olha só, ela falava dessas cores para as crianças. Ela mostrava que Deus nos ama, que Ele é santo e que Ele que Ele criou o céu para nós morarmos lá com Ele. Só que como Ele é santo, lá no céu tem coisas que não entram. Lá no céu, por exemplo, não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, né? Não tem morte, mas no céu não entra pecado. A Fanny ensinava isso para as crianças. E o pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, tudo que eu faço que não agrada a Deus. E isso não vai entrar no céu. Eu tenho que abandonar os meus pecados. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e as nossas injustiças. Por isso eu preciso confessar: Senhor, eu pequei hoje. Senhor, eu errei. Senhor, eu desobedeci a mamãe, eu escondi isso dela, escondi do papai. O Senhor me perdoa? E aí a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há perdão. Se Ele não tivesse derramado o sangue de Jesus, por isso que é vermelho, o sangue de Jesus lá naquela cruz, eu e você estávamos condenados. Eternamente nós iríamos morrer. E por causa do sangue de Jesus, eu recebo Jesus como meu Salvador, confesso os meus pecados e o sangue de Jesus vem sobre a minha vida, então o meu coração fica limpo, completamente limpo. É isso que nós precisamos. A partir daí, então, que o meu coração está limpo, que eu tenho Jesus, eu preciso frutificar, eu preciso florescer. Como a árvore que a tia Nubia mostrou para vocês ontem. Vai pequenininha, vai crescendo, crescendo até ficar grande. É isso que eu preciso. Ler a Bíblia todos os dias, orar, falar de Jesus para as pessoas que não conhecem, procurar as coisas de Deus, né? Agora nós não estamos encontrando na igreja, mas procurar os vídeos aí da tia Nubia que fala de Deus para eu estar enchendo, né, a minha alma, o meu espírito das coisas de Deus. É isso que eu preciso, e compartilhar com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Eu preciso disso mais do que todas as coisas. E a Fanny, então, começou a ensinar isso para aquelas crianças. Exatamente. Olha só que interessante. Ela foi ensinando sobre o amor de Deus, o que as crianças precisavam. Dedicar a sua vida àquele Jesus maravilhoso. E o tempo foi passando, a Fanny foi ficando sempre cada mais vez mais velha, né? Só que ela se achava jovem, porque ela tinha Jesus. E quando nós temos Jesus, não importa a idade. E ela tinha aqui, a história conta que ela tinha 92 anos. E mesmo assim ela dava entrevista para repórteres, ela sempre falava para outras pessoas, escreveu várias poesias, vários hinos, né? Eu quero até mostrar aqui alguns para vocês, ó. Lá no nosso hinário, nós que somos da igreja presbiteriana, tem aquele assim, ó. A Deus demos glória, pois seu grande amor. Esse hino foi a Fanny que compôs. Aquele também assim, ó. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Também foi a Fanny que escreveu. Aquele assim, ó. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Também foi a Fanny, acredita? Tem vários hinos no nosso hinário que foi a Fanny que fez. Aquele outro assim, ó. Que segurança tenho em Jesus. Também foi a Fanny que fez. Olha só que maravilha, né? E a história conta então que por volta de... Só deixa eu achar aqui, peraí, isso, aqui.
No dia 11 de fevereiro de 1915, então, a Fanny faleceu. Isso mesmo, ó. 11 de fevereiro de 1915, a Fanny faleceu. Mas antes dela falecer, dela se encontrar com Jesus, e ela falava: a Bíblia é a lanterna que ilumina meu caminho para casa. Em todos os momentos, a Fanny, mesmo pequena, sem entregar a sua vida a Jesus, ela já tinha a Bíblia como o seu companheiro. Ela lia a Bíblia, memorizava versículo. Então, em 11 de fevereiro de 1915, a Fanny faleceu. E ela deixou um grande legado, muitas mensagens que falavam de Jesus. E é isso que eu e você precisamos fazer. Também sermos missionários, assim como a Fanny. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A Fanny não tinha as vistas e ela fazia tudo isso para Jesus. Eu e você somos perfeitos. Enxergamos, falamos, andamos, podemos fazer as coisas e muitas vezes morremos de preguiça e não falamos de Jesus para outras pessoas. Então vamos aprender com essa história linda da Fanny, que foi a profetisa cega, que nós podemos fazer sempre algo para Jesus. Sempre tem algo que Jesus quer que você e eu façamos. Que nós possamos estar dedicando a nossa vida a esse trabalho tão maravilhoso, que é falar as boas novas do Senhor Jesus para outras pessoas. Amém? Vamos estar então cantando a nossa música de missões? Muita gente ainda está perdida e precisa que eu e você fale do amor de Deus. Nós precisamos obedecer. E sabe qual a ordem de Deus para mim e para você? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É a todo mundo, é aos seus vizinhos, aos seus parentes, toda criatura. Nós precisamos obedecer então a Deus quando Ele nos dá essa ordem. Ide e pregai o evangelho, né? Então nós precisamos obedecer. E agora, para a gente ir para a nossa história bíblica, nós vamos cantar uma música para nós exercitarmos, né? Relaxarmos o nosso corpo aí. Talvez você está cansado, a tia Nuta hoje está falando demais. Mas levanta, vamos lá. E nós vamos cantar agora a música que diz: a Deus dai louvor. Isso mesmo.
Aleluia! Agora nós vamos para a nossa lição bíblica. Isso mesmo, história que vem da Bíblia. E nós estivemos falando então nesses 3 dias sobre Davi. Nós falamos no primeiro dia, no segundo, no terceiro também sobre Davi. Vamos ver hoje então que Davi, ele teve uma vitória muito importante. Davi, ele aprendeu uma lição muito importante por tudo que ele passou. Nós vimos que ele foi enganado pelo seu filho, né? Nós vimos que ele traiu também, desobedeceu a Deus, mandou matar, aliás, né? Por toda a situação, colocou ali Urias na frente da guerra e ele faleceu. Muitas coisas ele desagradou a Deus. Mas Davi tinha algo muito interessante. Todas as vezes que ele tinha consciência de que ele tinha feito algo errado, ele levava aquilo diante de Deus. E ele aprendeu uma coisa muito importante. Ele aprendeu essa lição que nós vamos aprender hoje. Ele aprendeu a obedecer a Deus. Isso mesmo. A duras penas. Ele perdeu um filho, né? Perdeu ali uma cidade, perdeu muita coisa. Perdeu um pouco, às vezes, a comunhão de Deus, até depois restaurar de novo a sua comunhão com o Senhor. Então, a desobediência traz o castigo. Foi isso que Davi aprendeu. E aí, Davi, então, já foi chegando no final dos seus dias, todo alegre, contente. Ele falou assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir uma casa para o Senhor. Porque naquela época não tinha uma casa igual nós temos hoje, uma igreja. Né? A casa de Deus era em tendas, então Deus mandava eles levantarem e eles iam. Deus mandava eles parar e eles paravam, então não tinha uma casa construída. Né? Mas aí Davi sentiu no coração, falou, eu vou fazer uma casa. Mas ele aprendeu a obedecer. O que ele foi fazer? Antes de fazer qualquer coisa, ele foi consultar ao Senhor, isso mesmo. Ele foi perguntar para o Senhor, que ele tinha o desejo, né? Que ele queria mandar já os homens começar a pegar aquelas pedras e já começar a construção do templo. Só que Deus falou algo muito importante para Davi. Deus falou para Davi, Davi, eu não quero que você construa essa casa. Você, nas suas mãos, tem muito sangue. Você enfrentou muitas guerras, muitas batalhas, então eu não quero que você faça isso. Mas você pode preparar para que isso seja feito. E Davi falou, mesmo, Senhor, mesmo, e eu vou te dar uma promessa, que eu vou colocar, a sua geração vai ser bem-aventurada, vai ser abençoada por causa de você. E foi exatamente isso que aconteceu. Davi teve um filho, né, que chamou Salomão, e Salomão, então, que seria o novo rei, e que ia dar início a essa construção da casa de Deus. E aí, olha só que interessante. Nós sabemos que em algumas famílias, na minha não acontece isso, na sua acontece? Que muitas vezes um irmão tem inveja do outro. É isso mesmo que acontece. E aí nós vimos aqui na história de Davi que um irmão de Salomão teve inveja e ele queria ser o rei. E o nome dele era Adonias, isso mesmo. E Adonias falou assim, não, eu é que vou ser o rei. Eu não quero que Salomão seja o rei, mas eu vou ser o rei. E aí, olha só, aqui Davi estava passando para Salomão como é que deveria ser feito, como é que deveria ser construído o templo, o que Salomão deveria fazer. O Bolota já tá ali, gente, ó, dando buzina aqui para mim, ó. Tá doidinho para ver vocês. Espera aí que ele já tá quase chegando, tá bom? Então, olha só, Davi, então, ele passou tudo aquilo que ele precisava para o seu filho. Ele começou a mostrar para ele, né, que ele tinha que fazer aquilo. E aí, o rei Davi descobriu, então, os conselheiros dele vieram e falaram, olha, Adonias, que é o seu outro filho, ele foi lá para a cidade e ele quer tomar o reinado. E aí eles aconselharam, vamos pegar Salomão, vamos colocar ele numa mula e vamos colocar ele, passear com ele na cidade, vamos proclamar então Salomão rei, para que essa vontade do rei Davi seja feita. E foi exatamente isso que eles fizeram. Davi aceitou esse conselho deles, né? E foi lá e levou Salomão, colocou numa mula, roupas de vestes, né, reais ali, e saiu durante aquela cidade ali proclamando então Salomão que era rei, para que Adonias não tomasse o seu reinado, porque o medo dos conselheiros era que Davi morresse
e que aí a mãe de Adonias colocasse ele como rei e fizesse alguma coisa contra Salomão. Mas quando Deus tem um propósito para nós precisamos entender que nada e nem ninguém pode frustrar o plano do Senhor para as nossas vidas. Então foi isso que aconteceu. Davi então proclamou Salomão como rei e Salomão se tornou um rei. A história conta também, a Bíblia conta, que aqueles homens, eles andaram segundo o seu coração, eles desobedeceram a Deus, eles não fizeram aquilo que agradava ao Senhor. E uma das coisas que Davi mais ensinou para Salomão foi que Salomão obedecesse. Mas a Bíblia diz que Salomão não seguiu o caminho do seu pai. Salomão se perdeu, isso mesmo. Salomão gostava de uma coisa demais. Era mulher, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz então que ele teve 1000 mulheres. Já pensou? Uma já é difícil, já pensou 1000? E Salomão foi corajoso. Salomão então teve 1000 mulheres. E a Bíblia diz que essas mulheres que Salomão arrumou, elas não serviam ao Deus que fez os céus e a terra. E elas fizeram então Salomão pecar. Salomão se desviar dos seus caminhos, dos caminhos do Senhor. Ele tinha que adorar somente a Deus. E essas mulheres fez ele adorar outros deuses. Aqueles deuses de pedra, de madeira, de gesso. E Deus não se agrada disso. Por isso aquele povo de Israel sofreu várias penas. A Bíblia diz que eles foram lançados como escravos, foram presos. E eles sofreram muito por causa da desobediência. O que a Tia Núbia quer falar com isso hoje? Quero falar para você que se você quer ter uma vida boa, o segredo da vitória para você ter uma vida boa, com paz, é você obedecer a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Por isso Jesus morreu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele quer que você e eu obedeça. Mas para nós obedecermos, nós precisamos de Jesus. Se eu não tiver Jesus no meu coração, eu vou continuar sendo mal, eu vou continuar não tendo amor, eu vou continuar fazendo aquilo que o meu coração e minha mente quer. Por isso eu preciso de Jesus, por isso ele morreu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida. E a Bíblia diz que no final de tudo, quem será o grande rei? Será o Rei Jesus. Isso mesmo, ele é maravilhoso, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está à direita de Deus, ele está esperando o momento certo para vir buscar aqueles que receberam ele como Salvador, que viveram em função dele, que deram a sua vida, dedicaram, consagraram, obedeceram a esse Jesus. Por isso que o nosso versículo diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É isso que Jesus tem para falar ao seu coração nessa tarde. Se você quer ser amigo de Jesus, obedeça a ele, consagre a sua vida. Coloque realmente a sua vida aos pés desse Jesus maravilhoso, porque a Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e no final ele vai reinar, somente ele vai reinar, mais ninguém vai reinar, só ele, toda a glória e honra vai ser a ele. Por isso, olha só, agora consagrem o coração de vocês e a alma para buscarem ao Senhor, o seu Deus. Hoje nós estamos vivendo o tempo que nós precisamos buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar enquanto está perto. Vai haver tempo que nós não poderemos buscar. Então esse tempo é agora. Fale agora com as pessoas que ainda não conhecem esse Jesus, o Rei dos Reis, e conte a história dele para essas pessoas, para que as outras pessoas também conheçam esse Jesus maravilhoso. Vamos orar? Vamos agradecer porque esse Jesus é o nosso Rei? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa lição, te agradecemos por esses ensinos que o Senhor nos deu nesses 4 dias. Obrigado, Senhor, nos ajude a andar nos teus caminhos, nos ajude a obedecer a tua palavra, nos ensine a obedecer ao Senhor em todo o tempo, a obedecer o papai, a mamãe, a obedecermos a tua palavra, nos ensina a amar a Bíblia como palavra do Senhor para as nossas vidas. Tire toda a preguiça de nós, nos ensine a ler, a ter tempo de orar, a ter tempo de buscar a tua presença, nos ensina a consagrarmos as nossas vidas, a ficarmos separados do pecado, para que a cada dia o Senhor se agrade de nós. E para com isso, ó Deus, nós conheçamos sempre e pratiquemos sempre os segredos da vitória.
que é confiar no Senhor, escolher um bom caminho, ser honesto e, acima de tudo, obedecer ao Senhor. Muito obrigado por esses ensinos que o Senhor nos deu. Abençoe a vida de cada criança. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Agora nós vamos estar cantando então a música que diz isso. Desejo andar de Cristo. E logo após o Bolota vem aí, hein, gente? Perto, bem perto, desejo andar de Cristo. Receber o nosso grande amigo Palhaço Bolota. Ei! Vamos lá? Bolota! Ei! E aí, criançada? Chegamos na área. Cheguei. Vem juntamente com toda a minha turma. Olha quem veio comigo. A Denta Mole. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Trouxe também comigo a Jurema. Lembra da Jurema? Ó, minha amiga Jurema. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aí, ó, devemos guardar. Pessoal, hoje, como a tia Nube bem explicou, nós precisamos estar cada vez mais na presença do Senhor. E descobrir, então, qual que é o segredo da vitória. No primeiro dia aqui de EBF eu cheguei achando que era Caçadores do Tesouro Perdido e fui ver, não era. Era o segredo da vitória. E aí eu comecei a procurar o segredo da vitória. Tá lembrado? Que eu fiz igual o Rômulo, apresentador ali da TV Sucesso de Rio Verde, ó. Procurando o segredo da vitória. E o segredo da vitória está naquilo que nós fizemos aqui durante a semana, né? Na terça, na quarta, né, na quinta e hoje na sexta-feira. E eu quero reprisar com vocês aqueles textos bíblicos que ficou guardado aqui para nós. Vocês estão lembrados? Nosso primeiro dia de EBF, nós cantamos o segredo da vitória, que é o quê? Olha aqui. No amor não existe medo. Ou seja, quando eu estou no amor, não tenho medo. 1 João 4,18. Vamos cantar essa música para a gente lembrar de novo? Vamos lá? Comigo, vamos lá. Ó. Não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O amor, não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. 1 João 4,18. 1 João 4,18. 1 João 4,18.
Beleza? Olha aí, o primeiro segredo da vitória. O perfeito amor lança fora o medo. E aí a gente continuou procurando. Na quarta-feira, isso foi na terça, na quarta-feira a gente continuou procurando o segredo da vitória. E o segredo da vitória na quarta-feira foi o quê? Que nós devemos então guardar a palavra de Deus. E quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente obedece a Deus. A gente não faz coisa errada, a gente escuta o papai, escuta a mamãe, a gente procura fazer as coisas certas. Tá certo? E aí a gente vai então guardar a palavra de Deus no nosso coração. Lembra que eu peguei a palavra da tia Nube aqui, ó? Peguei a Bíblia da tia Nube e fiz assim, ó, guardar no coração. Então quando a gente guarda a palavra de Deus no coração, a gente não peca contra Deus. E é justamente isso que nós vamos cantar agora. Escondi no coração a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Pra não pecar, pra não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Pra não pecar, pra não pecar. E aí? Olha que texto bíblico bacana. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tudo isso que nós falamos aqui, esse é um dos segredos da vitória. Como eu disse, nós estamos aqui procurando o segredo da vitória. Qual que é o segredo da vitória? É guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, fazer o que é mal ao Senhor. E aí nós vamos então para o nosso terceiro dia. Nossa CBF é só de 4 dias, que é hoje é o último. Nós fomos para o terceiro dia, que falamos o quê? Olha aí, qual que foi o segredo da vitória? Efésios 4, 25. Vocês estão lembrados? O que fala lá em 4, 25? Vocês não lembram? Vamos cantar então agora para vocês aprenderem. Olha lá, Efésios 4, 25. Foi ontem, hein? Não devo mentir, Falar a verdade. falar a verdade. Com meus irmãos, Efésios 4, 25. Só os rapazes. Não devo mentir, e sim falar a verdade. Com meus irmãos, Efésios 4,
E aí nós chegamos no nosso último dia, que é justamente obedecer. A tia Núbia cantou com vocês aqui que obedecer é mais que importante, é uma prova de amor. Quando eu amo o papai, quando eu amo a mamãe, quando eu amo a Deus, eu obedeço. Por quê? Porque eu amo, porque eu dedico, porque eu guardo a palavra do Senhor no meu coração. Entendeu? E nós vamos, tia Núbia já está preparada aqui, tia Núbia é meia foita, viu? Ela gosta do treino antecipado. Eu vou chamar ela agora, ela vai cantar comigo. A música de hoje, nós não vamos cantar com eles não, nós vamos cantar, eu e a tia Núbia, tá bom? E nós vamos cantar, a música de hoje, qual que é o segredo da vitória de hoje? É obedecer. Por quê? Porque quando eu obedeço, eu faço a vontade do Papai do Céu. E o Papai do Céu veio para buscar e salvar o que estava perdido. Veio para buscar e salvar a minha vida, a vida da tia Núbia, a vida do tio William, da Débora, a vida de todos nós. Entendeu? E nós então estamos aqui buscando a presença de Deus por isso, porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E a tia Núbia vai cantar isso para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Amém. Então o segredo da vitória hoje é que Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então não se preocupe, Deus tem um propósito em todas as coisas, na minha vida, na sua vida, e que essa EBS possa ter falado muito ao teu coração, que sempre nós possamos estar à procura do segredo da vitória, que é estar na presença de Deus, servindo, obedecendo, aprendendo a tua palavra, seguindo os passos de Jesus. E que Ele mesmo possa estar nos abençoando nesses dias que são tão maus, nesses dias que são tão difíceis. Amém. Nós queremos agradecer então, né, a William que esteve aqui ajudando a gente, a Débora que está aqui ajudando. Vocês viram que hoje não teve falha, porque o William veio. Ontem foi só problema, porque o William não veio, viu, gente? Então, nós queremos agradecer a eles, queremos agradecer a nossa igreja presbiteriana de Santa Helena, o conselho da nossa igreja, os presbíteros, né? A toda a nossa igreja, os irmãos que têm assistido, que têm participado, têm compartilhado, né? As crianças principalmente que têm participado, que também têm compartilhado com seus coleguinhas, né? Seus parentes, seus primos. Então que vocês continuem. Nós queremos agradecer também o nosso pastor, né? Hoje ele está de bolota, mas é o nosso pastor. E nós queremos agradecer que ele permitiu com que tudo isso fosse acontecendo, né? E acima de tudo, nós queremos agradecer a Deus. Que esses 4 dias nós só conseguimos estar aqui com vocês, foi tudo ao vivo, não tem nada editado, né? Por isso que vocês vão encontrar aí vários erros, né? Foi com muito amor, com muito carinho, com muita oração que nós fizemos isso para vocês. Nós esperamos que vocês sejam realmente edificados e outras crianças alcançadas também para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. E agora nós vamos pedir para o pastor, para o Bolota, terminar com a oração, agradecendo. E eu quero mandar um beijo muito grande hoje para uma pessoa especial que está fazendo aniversário hoje, é a minha irmã Patrícia. Isso mesmo, aquela lindona. Nós Parabéns, amamos tia você. Pati! Isso, nós queremos
desejar que Deus continue te abençoando ricamente, viu? E você esteja orando também pela vida dela e das crianças. Vamos lá? Mas eu também gostaria de agradecer uma pessoa que geralmente ela gosta de fazer as coisas, mas não gosta de aparecer, que é a coordenadora do nosso departamento infantil, a Tia Núbia. Tia Núbia, então, Deus colocou isso no coração dela, é CBF, tudo que nós temos feito com relação às crianças, os cultos, as lives, o berçário. Então Deus coloca no coração dela e ela executa. Então nós louvamos a Deus também pela vida da Tia Núbia. E se hoje nós estamos aqui é porque Deus colocou a CBF também no coração dela, tá bom? Vamos orar então agradecendo por tudo isso, que Deus possa estar nos abençoando. Santo Deus, Pai, nós queremos, debaixo da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia, agradecer ao Senhor por esses 4 dias de EBF que nós tivemos aqui. Agradecer pela vida de cada um dos pequeninos que receberam essa palavra, também dos nossos irmãos, amigos que também estiveram nos acompanhando. Que essa palavra possa ficar guardada no mais íntimo do coração de cada um, que possamos sempre estar na presença do Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Pai, nós queremos também no dia de hoje agradecer pela vida da Tua serva, Patrícia Mara, por mais um ano que o Senhor concede a vida dela, irmã da Núbia, minha cunhada. Nós Te louvamos por aquela vida, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Te agradecemos também pela vida da Tua igreja, pela vida da liderança que nos permitiu estar aqui fazendo SBF, transmitindo essa live nas redes sociais. Nós Te agradecemos, Pai, pela vida dessas pessoas que têm nos ajudado, direta e indiretamente. Amém. Nós Te louvamos por tudo isso, pela vida do William, da Débora, pela vida da Núbia, pela minha vida, por tudo que o Senhor tem feito. Pelas pessoas que serão alcançadas logo depois que nós terminarmos isso aqui. Essas lives ficarão aí ainda no Facebook, que as pessoas possam então, Pai, compartilhar e possam ser alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor também. Oramos, Pai, agradecidos por tudo. E assim oramos em nome de Jesus. E nós vamos encerrar da melhor forma possível, cantando então o segredo da vitória. Vamos lá? Amém. Confia somente em Deus, que dirige os nossos passos e caminha ao nosso lado, que elimina todo medo. Esperar somente em Deus, que tem um plano perfeito, executa sua vontade sem errar no tempo certo. O segredo é o segredo, é o segredo da vitória. O segredo é o segredo, é o segredo da vitória. O segredo é o segredo, é o segredo da vitória. O segredo é o segredo, é o segredo da vitória. Agradar somente a Deus, evitando o pecado, aprendendo a confessar quando fez algo errado. Ser bondoso em todo tempo, imitando o Salvador, que por onde andou mostrou para todos seu amor. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Ser honesto a toda hora, sempre falando a verdade, nunca agir com fingimento, sendo por Deus protegido. Ser obediente sempre, Jesus cumprir sua palavra, lembrando a mão da Bíblia, ser com ela comprometida. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo da vitória. Isso mesmo. Confirmando só para vocês, tudo isso que nós fizemos está gravado lá no Facebook IPB Igreja Presbiteriana de Santa Helena. Você pode ir lá, voltar no primeiro dia, compartilhar
compartilhar também no YouTube, lá no meu canal, Núbia Mara Jesus Correia Mendonça, tá lá gravado. É só você ir lá, verificar e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? Até o ano que vem. Até Tchau, a próxima pessoal. EBF. Até, tchau. Fica com Deus. Até mais.